Muito bem, então hoje nós vamos tratar desse assunto, humanização e não julgamento. E quando eu falo não julgamento, principalmente o auto-julgamento, o julgamento que você faz contra você mesmo. E eu penso que esse assunto é muito importante porque eu tenho a impressão de que o modo como você se vê precisa ser ressignificado. Principalmente se você, quando criança, foi muito julgado, muito julgada, muito recriminado, inferiorizado. Sabe aquela conversa? Você é burro, você não presta para nada, você não vai dar em nada, nada do que você faz dá certo, blá, 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 blá. Então, a pessoa que recebeu esse tipo de informação nociva cresce e continua dia após dia se inferiorizando, se rebaixando, se sentindo inadequado, se culpando. Daí a vida passa, os dias vão passando, meses, anos, você vai fazendo as suas experiências da vida e claro, né, pessoal, você vai vivendo e vai fatalmente cometendo erros, vai fracassando em algumas coisas e nem tudo que você faz dá certo. Pensa, por exemplo, aí na sua vida e faça desse nosso bate-papo um exercício de autoconhecimento, tá? Pense, por exemplo, numa coisa que você fez no passado e isso te envergonha muito, mas muito mesmo. Você pensa naquela situação, naquela atitude, naquele momento, naquela coisa que você fez. Nossa, isso me envergonha, não gosto nem de lembrar daquela época que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez você fale assim, ai, Cris Armida, eu não tenho nada. Graças a Deus eu não me arrependo de... Ah, para com isso. Para de hipocrisia. Vai querer agora dar uma de Jesus Cristo, né? Ou como diz o outro, pior, né? Vai dar uma de alma mais honesta? Nada disso. Vamos ser sinceros. Então pense naquela coisa, naquela atitude, naquela ação, naquele comportamento do passado. Você olha para aquilo, lembra daquilo e você se envergonha. É claro que alguns erros que nós cometemos são mais simples e talvez ninguém viu, ninguém reparou que você tomou essa ou aquela atitude inadequada. Agora outros já tomam uma proporção assim inimaginável. Você vê, por exemplo, recentemente tivemos o caso daquele deputado lá de São Paulo que falou bobagem lá na guerra, aí vazou o áudio, etc e tal. Enfim, eu não estou defendendo o cara nem nada, tá bom, pessoal? Eu estou dizendo aqui que às vezes a gente erra, e erra feio, e aí todo mundo fica sabendo. Aí é complicado mesmo. Mas voltando à reflexão que a gente está tendo aqui, eu sempre digo o seguinte, nos vídeos antigos, se você já me acompanha há um certo tempo, você já me ouviu falando o seguinte, quando perder, não perca a lição. Muito bem, vamos parafrasear isso, dizendo o seguinte, quando você errar, também. Se quando perder não perca a lição, quando errar, não perca a lição que o erro traz. Porque o erro não é de todo assim um prejuízo, não é de todo uma perda quando você tira algum benefício da sua atitude equivocada, da sua atitude errada. Quer dizer, você erra, mas você ganha algum aprendizado, ganha a compreensão de algo. Por exemplo, aqui na nossa conversa, ganha o quê? Ah, eu errei, fiz aquilo errado, tomei essa atitude inadequada, o que eu ganho com isso? Veja só, primeira coisa que você ganha, humanidade. Você ganha humanidade. Quando você erra, você se torna mais humano. Porque a pessoa que sempre acerta, é sempre perfeito, é impecável em tudo, é aquela epítome da perfeição em todos os aspectos, vai ser também o pior carrasco do planeta Terra. Vai ser alguém que sempre vai estar ali para punir, para condenar os outros, para dizer que os outros estão errados, para se vingar, para mostrar para o mundo o quanto que o outro é errado, o quanto que o outro é imperfeito, o quanto que o outro toma atitudes inadequadas e o quanto que ele é certo. Você conhece gente assim? Tem pessoas que são assim. É carência de autorreflexão, a pessoa não consegue colocar a mão na própria consciência e ver que ela também comete atitudes inadequadas, ou é um ato de desumanidade mesmo.
Então, quando você comete uma falha, um erro, quando você toma uma atitude não tão condizente com os padrões morais vigentes, etc. e tal, na hora que você vai apontar o dedo contra alguém, e como eu disse, a não ser que você seja muito hipócrita, muito cara de pau, muito fingido, então na hora que você vai apontar o dedo, você pensa, poxa, mas pera lá, eu também não sou flor que se cheira. Aqui na minha terra a gente fala assim, não sou flor que se cheira. Então, se você é um buscador, essa reflexão vai se passar na sua cabeça. Eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade de condenar alguém por qualquer coisa que seja. E não estou passando a mão na cabeça de ninguém, não estou defendendo bandido, não estou defendendo aqui que as pessoas podem fazer coisa errada, nada disso. É que, graças a Deus, eu não sou juiz, então não cabe a mim aplicar as leis da Constituição no país, na sociedade, nem nada. Sou apenas um cidadão comum que tenta se virar com aquilo que tem, mas eu tenho dificuldade em condenar as outras pessoas, porque quando eu olho para a minha própria vida, eu penso assim, o outro falou bobagem. Pô, mas quantas vezes eu não falei bobagem também? Ele tomou aquela atitude inadequada. Poxa, eu também já tomei tantas atitudes inadequadas. Mas ele não agiu certo. Pô, eu também já cometi tantos erros, já fiz tanta burrada, já fiz tanta coisa que não devia. Eu me lembro de uma cena que foi presenciada pelo pessoal que estava no tribunal pós-guerra, quando teve toda aquela questão do nazismo, os campos de concentração e tudo mais, aí a queda do Hitler, etc. E um dos generais do Hitler estava lá no tribunal sendo acusados de toda aquela desgraça, de toda aquela tragédia humanitária e tudo mais, e perguntaram para o general, o senhor sabe por que está aqui? E ele disse, sim, eu sei, eu estou aqui porque nós perdemos a guerra. Pô, é bem interessante esta fala, hein? Eu estou aqui sendo acusado, eu estou aqui sendo julgado porque nós perdemos a guerra. Porque se tivesse ganhado a guerra, eu não estaria aqui. É para se pensar. Esse caso aí do tal deputado aí, né, que falou bobagem e tal. E, gente, pelo amor de Deus, eu vou repetir aqui para que fique bem claro, porque esse negócio é muito polêmico, eu não quero entrar em polêmica nenhuma. Eu não estou defendendo o cara. Aliás, para mim, esse tal deputado aí, a mamãe falei, né, para mim é o maior vira-casaca do planeta Terra, porque ele foi eleito defendendo o presidente e tal, aí depois que entrou no cargo, aí já não estava defendendo mais, etc. Então não estou defendendo o cara, mas pensa o seguinte, por que deu esse rolo todo? Por que deu essa confusão toda? Parece que agora vai ser deposto, tal, etc. Muito bem, que seja mesmo. Mas por que deu toda essa complicação? Porque ele foi pego. Porque ele foi pego. É o general lá do Hitler, que estava lá no tribunal. Por que o senhor sabe por que está presente aqui nesse tribunal? Ele fala, eu sei, porque nós perdemos a guerra. No caso aí do rapaz, do deputado, ele perdeu a guerra. Porque olha para a sua própria consciência. Você já pensou, gente? Já imaginou? Se tudo aquilo que você disse da boca para fora, se tudo aquilo que você já pensou ao longo da sua vida fosse tornado público, pô, meu amigo, era forca, era guilhotina na certa. Para você também, né? Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você já falou um dia, de repente, se tornasse público nas redes sociais. Então, eu repito, eu não estou defendendo o cara nem nada, é ele que se vire com os problemas dele, mas eu estou dizendo assim, eu estou dizendo o seguinte, e é o título da nossa conversa, humanização e não julgamento. É colocar a mão na consciência quando você errar, quando você fracassar, quando você toma uma atitude inadequada, algo que você, eu me envergonho, Cris Armeida, de ter feito isso no passado. Então, você utiliza essa vergonha, esse arrependimento como uma ferramenta de autoconhecimento e de humanização. E da próxima vez que você se sentir tentado para julgar alguém, você se lembra, poxa vida, mas eu também já agi de formas tão inadequadas. E quem sabe isso não torne você mais humano, não é verdade? Aliás, esse também foi um ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele dizia, não julgueis e não sereis julgados. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.